Nós temos conversado sobre ser comunidade e como nós podemos ser uma igreja possível, além dos paradigmas, além das amarras, além das correntes da religião e da história das igrejas cristãs no Brasil. Temos tentado encontrar, e graças a Deus, temos sido encontrados por um caminho onde o Evangelho é a referência e o Espírito tem conduzido as nossas vidas como comunidade. Então nós temos construído essa história, e o Senhor tem falado aos nossos corações e edificado a igreja. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de começar dizendo que os evangélicos têm ganhado notoriedade no país. Nós temos saído nas principais páginas de jornais, sejam eles online, impresso. E a pergunta que nós precisamos fazer com essa notoriedade toda é: o que está sendo mostrado e o que as pessoas e o mundo está vendo a respeito da igreja evangélica brasileira? Porque quando nós vemos aos evangélicos, e ali o foco de luz é colocado sobre nós, e eu pergunto: que mesa nós estamos convidando o mundo para se assentar? Que tipo de mesa? Que mesa é essa que nós estamos colocando para o mundo e dizendo: olha, essa aqui é a mesa da igreja de Jesus de Nazaré? E meditando um pouco essa semana e estudando, eu me lembrei de Jean Piaget, um pensador, um dos maiores pensadores do século XX. E uma das correntes de educação, ou na educação de Jean Piaget, é o processo de aprendizagem das crianças. As crianças, quando pequenas, elas costumam respeitar as regras cegamente, para que sejam sempre aceitas e agradáveis. E com o passar do tempo, as crianças vão percebendo que às vezes não é tão saudável assim obedecer às regras, e aí chega aquela fase da adolescência, onde o interessante é quebrar as regras. E quando voltam para a vida adulta, ou quando encontram a vida adulta, elas começam a sintetizar a quebra das regras com as regras, e assim ir formando a sua educação, seja ela social, pedagógica, enfim, a sua formação. O problema é que uns param o resto da vida na fase da infância e saem obedecendo as regras cegamente por toda a vida. Outros param na adolescência e saem quebrando regras o resto da vida. E não evoluem, não amadurecem, não chegam de fato ao que Piaget chama de vida adulta. Ao meu ver, a igreja, ela também se encontra nesses dois opostos. No processo de aprendizagem, de saber quem Deus é, e no processo de revelação de Deus para o mundo e para a igreja. Ou a igreja ela é infantil, ou ela quer quebrar todas as regras e acaba também não amadurecendo. E dentro desse processo pedagógico da igreja, nós precisamos aprender algumas coisas e nós precisamos evoluir no pensamento. Por quê? Porque Deus é um ser que é infinito, e tudo que nós dizemos, falamos ou pensamos sobre Deus jamais está absolutamente estabelecido. Sempre foi, sempre será, eternamente, uma construção de quem Deus é, porque Deus nunca acaba. Então ninguém pode dizer: Deus é isso, Deus é assim, assim é Deus. Então nós precisamos entender esse processo de que Deus vem se revelando na história e Deus vem se mostrando na história. É interessante que, se nós enxergarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus é colocado como rei. É daí que vem a expressão rei dos reis, senhor dos senhores, por causa da cultura monástica. Então, se tem reis,
o nosso Deus é o Rei dos reis. Se tem senhores, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é maior do que tudo e maior do que todos. Então esse é o processo pedagógico que nós vamos ver na história. O problema é que quando nós chegamos em Jesus, Jesus inverte toda essa lógica de que Deus deve ser obedecido cegamente, porque Ele é rei, e os reis devem ser obedecidos cegamente, porque quando nós obedecemos o reinado dele, quando nós não nos opomos a esse reinado, nós somos servos bons e fiéis e obedientes. Então, agora, em Jesus, nós temos uma nova perspectiva do que é obediência e do que é servir a Deus. Agora, em Jesus, Ele não é mais o Senhor dos senhores, Rei dos reis, que deve ser obedecido cegamente, que deve ser obedecido sem pensar em nada, e que essa é a verdade, nada mais além da verdade e tal. Em Jesus, nós começamos a ter uma outra perspectiva. Lembre-se, nós estamos no processo histórico de revelação de quem Deus é. Nós estamos num processo de começar a compreender as concepções de que Deus se revela, e a história muda de patamar em Jesus, a história vira uma página em Jesus, e agora Jesus começa a dizer: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, agora estou dizendo a vocês. Vocês ouviram muitas coisas até aqui, porém, agora sou eu que estou dizendo a vocês, prestem atenção. E nós, como cristãos, que somos, e por isso temos esse nome, ouvimos, vemos e cremos em Jesus de Nazaré, passa Ele agora ser a nossa chave hermenêutica para a interpretação desse processo de Deus no mundo. Então, olhando para Jesus, eu quero apresentar para você aqui essa noite um caminho. De qual mesa nós estamos, ou deveríamos colocar para o mundo se assentar quando dizemos: eis aqui a igreja de Jesus, eis aqui a comunidade do Cristo, aqui está a nossa mesa, a mesa que Jesus colocou para nós, nós também colocamos ao mundo, porque passa agora em Jesus. A partir de agora, em Jesus, na história, nós começamos a entender quem Deus é. E eu convido então você para entendermos um pouco do que esse Jesus de Nazaré ensinou, e do que Ele nos ensina, e do que Ele deseja para a igreja nesse processo. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9, uma história contada pelo próprio Jesus, ou seja, é uma parábola que Jesus tirou da própria cabeça dele, ou seja, intencionalmente, Jesus usou esses personagens, e intencionalmente, Jesus usou essas palavras, e intencionalmente, Jesus usou esses exemplos. E nós vamos ler o que diz Jesus. Amém? E a minha oração é que o Senhor fale com o seu coração, que na mesa da oração nós possamos ser encontrados por Jesus, e que na mesa de oração nós possamos colocar outras pessoas também em contato com Jesus. Que assim seja. Amém. Diz assim, verso 9, Lucas 18: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho, tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Na mesa de Jesus existe 2 tipos de pessoa.
pessoas. E é interessante que nós precisamos entender o versículo 9 para compreendermos toda a chave hermenêutica da porção que nós lemos e entendermos que tipo de mesa Jesus nos convida a colocarmos para os outros, a nos assentarmos, a anunciarmos. O versículo 9 diz assim: alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. O fariseu era a elite religiosa de Israel, o grupo mais conservador de Israel, o grupo que mais estudava a Bíblia dos religiosos de Israel. Os fariseus eram os fundamentalistas de Israel, sabiam tudo da lei, observavam todos os mandamentos. Ninguém ousava erguer a voz para debater sobre a lei de Moisés com o fariseu, porque os caras eram bons. O publicano era a escória do povo judeu. Eles estavam a serviço de Roma. Publicano era aquele homem que cobrava imposto do povo judeu e entregava o dinheiro para Roma. Então, pelos judeus, eles eram tidos como os piores traidores. E o pior, eles esfolavam na cobrança de impostos os judeus, embolsavam um pouco e levavam o dinheiro para Roma. Esse era um publicano. Propositadamente, Jesus usa esses personagens. Propositadamente, Jesus dá um direcionamento. Propositadamente, Jesus nos convida a orar. Há um pensador chamado Tzvetan Todorov, búlgaro. Nasceu em 1939, foi erradicado na França em 1963. Ele escreveu uma peça chamada A Conquista da América. E nessa peça, ele relata sobre o xenofobismo do povo francês que era velado. E ele escreve de como a sociedade, ela molda o indivíduo e de como a sociedade precisa uns dos outros para existir. Numa sociedade, uns precisam uns dos outros para existir. E de como nós podemos usar esses relacionamentos para matar. E de como nós nos alegramos e como nós temos a capacidade diabólica de matar, de desprezar, de rejeitar, para que a gente se sinta bem. Então, Todorov, que é um dos pensadores de um pensamento chamado estruturalismo, ele diz: não existe um eu sem que exista um você. Vou repetir, ele diz: não existe um eu sem que exista um você. Ou seja, na ótica de Todorov, um sempre precisam do outro. Nem que seja para humilhar, para matar e para desprezar, para se sentir alguém. A sociedade se relaciona assim. A sociedade, ela se fundamenta nisso. Eu preciso do outro, nem que seja para explorá-lo, para que eu sinta ou seja algo ou alguém. Na religião não é diferente. Se nós anunciarmos que não existe mais pecadores, do que adianta agora o medo do inferno se não há mais pecado? Na ótica da religião funciona assim também. Se todo mundo se sentir confortável, se todo mundo se sentir acolhido, se todo mundo se sentir perdoado, como sustentaremos e a quem exploraremos e para quem seremos santos? Então, agora, em Jesus,
nós começamos a ter uma percepção de quem Deus é, e do que Deus quer, e de qual é o tipo de mesa que a igreja deve pôr, para que as pessoas orem a Deus e sejam encontradas por Deus. Lembre-se, nós estamos falando sobre ser comunidade, um jeito possível, uma comunidade que se reúne em nome de Deus, mas que Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus do Antigo Testamento, um Deus que cobra sacrifícios, um Deus que cobra dízimos, um Deus que cobra a entrega da nossa vida. Que Deus é esse? Que Deus nós vamos construindo? Então nós temos construído um Deus a partir do óculos que Jesus colocou em nós na cruz e que nos faz olhar para Ele, e que não só isso, faz Ele também nos enxergar através de Jesus. E agora quando nós dizemos, nós somos do povo de Deus, nós somos os evangélicos de Jesus, que tipo de Deus nós estamos dando para as pessoas? Que óculos nós estamos colocando no mundo para que eles encontrem Deus? Qual é a mesa proposta pela igreja? É a mesa, ou deveria ser a mesa que Jesus pôs. Ora bolas, não tem outra mesa senão a mesma mesa que Jesus colocou diante de mim, diante de você. E que mesa é essa? A mesa da oração. A mesa da oração. Só que muitas vezes nós chegamos, e a religião nos convida a isso, nós chegamos à mesa como chega esse fariseu no templo. Nós nos achegamos à mesa, e nós apresentamos a mesa como o fariseu apresentou a mesa, ou como Jesus narrou que os fariseus apresentavam a mesa. Que tipo? De uma autossuficiência. Qual é o tipo de evangélico que está nas páginas dos jornais? O evangélico da autossuficiência. O evangélico do que graças te dou, não sou como esses. O evangélico do que ainda bem, Deus me livre ser dessa corja. Que mesa nós estamos colocando para o mundo? De que bom, de que bom, de que bom que eu não me misturo com essa raça. De que bom, graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor, porque na minha mesa não se assenta nenhum tipo de pessoa desse naipe. Seria essa a mesa que está sendo apresentada? Porque o fariseu, ele se colocou à frente. Olha só que interessante, Jesus nasce, e o fariseu se colocando em pé à frente. Ou seja, eu assumo as rédeas, eu sou o dono da verdade, eu sei o caminho para Deus, eu obedeço todas as regras. Vejam, a lei de Moisés mandava jejuar uma vez por ano. O texto diz que ele jejuava 2 vezes por semana. Ele era muito bom, bom pra caramba. O dízimo era 10% da colheita, ele dava dízimo de tudo que ele tinha. Ele era muito bom. Ele não adulterava, ele não era corrupto, ele não era mentiroso, ele não era ladrão. Ele tinha méritos, ele tinha totais méritos morais e religiosos para bater no peito e dizer, graças te dou que eu não sou como essa raça. A mesa proposta pelo fariseu era uma mesa da autossuficiência, era uma mesa daquele que consegue olhar para o outro e não sentir nada senão o desprezo. É a mesa daquele que consegue olhar para o outro e sentir senão bem consigo mesmo, porque não está passando o que aquele está passando, e graças te dou que não é comigo, graças te dou, obrigado Senhor que não é comigo, porque eu tenho feito a minha parte, eu tenho sido bom, eu tenho sido sensacional. Seria essa a mesa das páginas dos jornais? É uma pergunta. É só uma pergunta.
E você? Que mesa você está sentado? Porque nós estamos aqui hoje no templo, olha que bacana, reunidos. E é muito comum as pessoas entrarem no templo e não se sentirem dignas de estar aqui. É muito comum as pessoas entrarem na igreja e se sentirem constrangidas. Mas o constrangimento não é um constrangimento como o do publicano, é um constrangimento por causa dos fariseus. Porque o constrangimento provocado pelos fariseus é um constrangimento que, segundo nos narra Todorov, sem um eu não existe você, e sem você não existe um eu, ou seja, eu preciso oprimir alguém para que eu seja. Eu preciso de alguém que esteja numa escala menor para que eu sempre me sinta num grau superior. Então, às vezes nós propomos uma mesa em que muitas vezes nós oprimimos as pessoas, que nós queremos diminuir as pessoas. Nós estamos muitas vezes propondo uma mesa que não acolhe as pessoas. E muitas vezes você se assenta à mesa com medo de ser acolhido ou não pelo outro que está do seu lado. Quando na realidade, o próprio Senhor Jesus já pôs a mesa e disse: venham todos, comam e bebam, porque todos são bem-vindos. Mas a nossa tendência é procurarmos a aprovação do outro, quando nós já fomos aprovados, acolhidos e perdoados por Deus. E essa é a proposta de Jesus ao falar essas coisas. Uma mesa de oração, onde Ele usa o exemplo mais tosco de ser humano que os discípulos tinham no momento. O pior. Quando Jesus começa a dizer, porque então o publicano estava orando, certamente os discípulos, os seguidores falam assim: como assim publicano entrando no templo? Essa raça não tinha nem que ter que passar perto aqui. Porque o publicano era mal visto demais. Só que Jesus continua dizendo: o publicano de longe não ousava nem levantar os olhos. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele fazia. Ele sabia do seu erro. Ele sabia de toda a sua vida, de toda a sua corrupção, de todo o seu roubo, de toda a sua mentira. Ele sabia, e ele não ousava levantar os olhos, e propositadamente Jesus usa essa expressão: ele não ousava levantar os olhos. Por quê? Porque na mesa de Jesus ninguém se conforma com o mal, com a maldade, com o pecado. Na mesa de Jesus, ao contrário do que pensam os religiosos, não há várzea. Não é várzea. Tá tudo bem. Maravilha. Vamos celebrar aqui. Não. Jesus disse que ele não ousava levantar os olhos. Por quê? Porque na mesa de Jesus há quebrantamento e contrição. Na mesa de Jesus há arrependimento. Na mesa de Jesus há a oração que diz: Senhor, eu não sou digno. E não é uma autocomiseração, não é uma punição a si mesmo, é uma noção do sagrado, é uma noção do amor constrangedor, porque ele está na mesa, Jesus o coloca na mesa. Então ele não está alheio à mesa, ele não está fora da mesa, ele está na mesa, mas ele não está satisfeito consigo mesmo.
mas está sendo acolhido e se sente bem o suficiente com Jesus. Isso aqui é surpreendente no texto. Como os pecadores se sentiam bem, à vontade, para se contrir, se corroer com o seu pecado diante de Jesus, se contritar o tempo todo. Como os discípulos ficavam à vontade com isso, como eles não ficavam com os fariseus. Porque ele sabia que ele estava errado ou não sabia? Sabia. Ele sabia da lei de Moisés ou não sabia? Todo judeu sabia. E por que ele não estava contrito? Por que ele não se quebrantava? Porque o moralismo não salva ninguém. Porque a religiosidade não é capaz de quebrantar a ninguém, senão os falsos, os performáticos, os que gostam de interpretar, aqueles que são bons atores, que choram e que choram. Ah, Senhor, misericórdia de mim. E é o primeiro que chega em casa, bate na mulher, maltrata o filho, sonega imposto, para em faixa amarela, não respeita a faixa de trânsito. Estou dando os exemplos assim bem superficiais, para não apertar o caldo, o sal do caldo. Sky Gato. Eu sou contra a corrupção, mas eu uso Sky Gato. Bacana pra caramba. Não, legal, tá certo. Só um exemplo. Porque o moralismo ele não é capaz de fazer ninguém se prostrar diante de Deus. Embora faça muita gente jejuar 2 vezes por semana, enquanto a lei pede 1 vez por ano. Faz a pessoa dividir todos os seus bens, faz a pessoa dar o seu corpo a ser queimado, mas como diz o apóstolo Paulo, sem amor de nada adiantaria. Só Jesus, só na mesa proposta por Jesus nós encontramos o amor verdadeiro. Só na mesa proposta por Jesus nós encontramos o verdadeiro quebrantamento que muda de dentro para fora e não de fora para dentro. Agora, voltando à pergunta do começo, é essa a mesa que tem sido estampada nos jornais? É essa a mesa que a igreja evangélica está anunciando agora, com essa notoriedade e com os refletores acesos apontando para ela agora? É essa mesa de respeito, tolerância, a pluralidade, a diversidade? É essa mesa? Porque essa era a mesa de Jesus, inclusive com os piores. O pior dos piores, que era o publicano. Porque essa é a mesa de Jesus. Que mesa nós temos anunciado? Que mesa nós vamos colocar aqui na primeira igreja batista em Botucatu? Que mesa nós vamos colocar diante daqueles que estão à nossa volta? E fazendo outra agora. Que mesa você tem se assentado? Você tem se assentado na mesa dos moralistas? Porque o evangelho é moral, mas não é moralista, é diferente. E nem imoral. Harold Kushner vai dizer que o evangelho não é somente o ato de obedecer um conjunto de regras. Isso não é evangelho. Eu obedeço tudo, eu sou certinho. Eu faço tudo certinho. Eu lembro quando eu machuquei meu joelho. Uma das perguntas que a minha mãe me fez, ela falou assim: nossa filho, por que você machuca tanto? Você faz tudo tão certinho. E eu sempre fiquei com aquilo na minha cabeça. Por quê? Porque nós somos moralistas. Nós achamos que só porque nós fazemos tudo certo, vai dar tudo certo para nós. E a gente está bem com Deus. Por quê? Porque a gente faz tudo certinho, como diriam os mineiros. Ou nós estamos nessa outra mesa aqui. Porque nessa outra mesa aqui, nós não nos conformamos com os nossos pecados, mas nós sabemos que jamais deixaremos de pecar.
A gente não erra porque tanto faz, já está tudo perdoado. E nós erramos porque está na essência da existência. Erramos porque vivemos. E quando erramos porque vivemos, o pecado, ele não é um ponto final, ele é sempre uma vírgula para um novo recomeço. Uma respirada, né? Tinha uma professora minha que falava, a vírgula é para respirar, Renato. A vírgula é para respirar. Na vírgula, respira. Então, muitas vezes, aqui nessa mesa, o pecado não é para pôr um ponto final. É para pôr uma vírgula para que a gente possa respirar. É por isso que existem pecados que não são para a morte. E o caráter de Cristo vai sendo trabalhado em nós todos os dias. Mas é somente nessa mesa aqui. Nessa mesa aqui, o pecado do outro não é escândalo para mim. O pecado do outro é uma oportunidade de eu ser um ombro para alguém. Nessa mesa aqui, o tombo de alguém, a falta de alguém, não é para eu me satisfazer na minha santidade. O tombo ou a falha de alguém é para trabalhar em mim a misericórdia e graça com a qual eu fui alcançada, ou digo que fui. Nessa mesa aqui nós somos capazes de nos abraçar. Nessa mesa aqui nós somos capazes de colocar a mão no ombro um do outro e dizer, vamos prosseguir. É por isso que Jesus usa nesse texto aqui essas expressões tão fortes. Para nos colocar diante de uma mesa. Para nos colocar diante de uma mesa. E nos convida a nos assentarmos na mesa. Assim como a religião também põe uma mesa para você escolher todos os dias. E aí você escolhe. Só que nessa cadeira aqui, ou nas cadeiras dessa mesa aqui, com todo respeito, você vai ter grandes problemas com Jesus de Nazaré. Porque se tem uma galera que Jesus tretou, se tem uma galera que Jesus caçou confusão, se tem uma galera que tirou Jesus do sério, se tem de verdade uma galera que Jesus perdeu a boa várias vezes, foi com a galera dessa mesa aqui. Não foi com a prostituta. Não foi com o publicano. Não foi com o leproso. Inclusive, não foi com o chefe de outra religião, da qual existia muito na época de Jesus, templos de várias religiões, muitas religiões mesmo. Roma era uma loucura, o Império Romano era uma loucura de templos idólatras e de outras religiões. Você não vê em nenhum registro do Evangelho Jesus indo lá, tacar fogo nos templos, meter o pé nos caras de outra religião e dizer que eles estavam indo para os quintos. Não, em nenhum momento. O único lugar que Jesus meteu o pé foi dentro do templo de Davi, quando os caras estavam fazendo comércio na casa dele, que deveria ser chamada casa de oração, onde a mesa deveria ser posta para que todos pudessem se assentar mediante o quebrantamento da oração. Foi o único momento que Jesus quebrou tudo. E você sabe que a Bíblia relata que Jesus fez um chicote. Olha! Será que Jesus precisava de terapia? Ele estava muito bravo. E assim, irmãos, não se faz um chicote numa tarde. Porque você tem que curtir o couro. Você tem que pegar os pedacinhos de pedra, pôr na ponta aqui do coisa. Ou seja, os caras vinham amolando Jesus há muito tempo. E chegou o dia que Jesus falou assim, não dá mais. Hoje eu não tomei o meu citalopram e eu vou chegar lá. E quando Jesus mete o pé, ele diz assim, o que vocês estão fazendo do lugar que deveria ser lugar de oração? O que vocês estão fazendo com a mesa posta para comunhão? Comércio. Venda. E uma venda, olha que bonito, bonito no pior sentido da palavra. Olha que bonito, venda, em qual sentido?
Quem tinha mais, tinha os melhores. Quem tinha menos, não tinha quase nada. Uma venda que favorecia quem? Os que tinham mais, tinham os melhores sacrifícios e tinham os melhores acessos. Quem não tinha, que Deus te abençoe. E Jesus põe no chão isso. Jesus mete o pé nessa lógica. Jesus diz: não, na mesa que eu quero que chame mesa de oração, eu quero que vocês se encontrem como publicano. Mas não como um publicano performático, que na religião tem muito. É muito comum na religião dizer: todos nós somos pecadores, dos quais eu sou o maior. O cara que se acha pecador, a moça, a mulher, senhora, que se acha pecador mesmo, não sai por aí julgando. Porque a pessoa que sai julgando, ela tem uma autoconsciência de si muito parecida com a do fariseu. Graças te dou que não sou como esses. Quem tem consciência de que é pecador de verdade, assim como o publicano que não ousa olhar para o alto, não se exclui da mesa porque é pecador, não deixa de estar na comunhão porque é pecador, ao contrário, procura, porque sabe que na comunhão vai ser abraçado e acolhido, e na comunhão vai encontrar o perdão da vírgula para poder recomeçar. Na mesa da oração, nós podemos nos quebrantar de verdade, lembrar dos nossos pecados. Pastor, mas o que é pecado? Eita, rapaz, daria uma série só de mensagens sobre isso. Mas eu diria que pecado é tudo aquilo que rouba a essência de Deus em nós. E um dos pecados principais, fundamentados até dentro da teologia, dentro dos pecados capitais, é o do orgulho. C.S. Lewis vai dizer que do orgulho deriva todos os demais pecados, porque na etimologia da palavra orgulho está a palavra vazio. E então, pecado é quando nós somos vazios e não temos a consciência de que somos vazios. Nós somos nada, não temos nada. E pecado é nós chegarmos diante do outro e diante de Deus achando que somos, porque nós não somos. Se alguma coisa que você é ex, você é ex nada. O que você era? Eu era nada. E agora em Jesus? Agora eu sou. Porque nós não éramos nada. O orgulho rouba de nós essa essência de sabermos que éramos nada e que fomos encontrados por Deus. Então pecado é quando nós achamos que podemos manipular aquele que é tudo, não reconhecendo o nosso nada. Então nós batemos no peito e dizemos: eu vou orar e vou receber. Eu vou orar e Deus vai fazer. Tem fé? Tem fé? Tem fé? Se não tiver fé não vai acontecer, porque quando eu oro as coisas acontecem. Esse é o tonto. Esse é o tonto. Aí tem os tontos que acreditam nos tontos. Aí vai formando uma rede de tontos. E Deus, nada a ver com esses tontos. Por quê? Porque é uma lógica, como diria outro maduro, de manipulação do sagrado. É quando eu acho que um conjunto de regras e de movimentos meus, sejam eles de oração, sejam eles de jejum, sejam eles de campanha das 7 quintas, 7 quartas, 7 sextas, manipulam o divino. Então, o pecado nos coloca diante dessa situação, diante de Deus.
quando nós somos libertos do pecado, quando nós somos salvos do pecado que em nós habita, não significa que nós vamos fazer tudo certo o tempo todo. Não significa que nós agora só vamos acertar na vida. Não, porque agora eu não sou mais pecador. Batizou? Agora não é mais pecador. Aí, beleza, vai acertar só o resto da vida. Não. Quando dizemos que somos salvos do pecado, nós somos salvos da consciência vazia. Nós somos salvos daqueles que não têm nada. Nós somos salvos de uma consciência que não é e pensa que é. E agora nós somos salvos e agora nós sabemos que nós não somos, mas que em Jesus passamos a ser, não vou repetir porque eu não consigo. Então, a mesa da oração está posta. E eu quero convidar você a orar talvez como você nunca orou na sua vida. A mesa da oração está colocada para nós aqui diante de todos nós, para que nós possamos orar talvez como nunca nós oramos na nossa vida. A oração como a do publicano. Uma oração longe de toda performática, longe de toda emocionalidade, longe de toda irracionalidade dos movimentos gospels e evangélicos. Mas uma oração consciente. Como Isaac leu aqui no texto antes da mensagem, para que a gente possa oferecer um culto racional ao Senhor, reconhecendo quem de fato a gente é, e se prostrando com verdade, e assim como o sentimento do publicano, se sentindo à vontade para manifestar todo esse quebrantamento. E o final do texto é o mais impressionante. Jesus diz que só um saiu justificado daquele templo. Tem oração que Deus não ouve. Tem oração que Deus diz, estou fora. Tem. É a oração de quem bate no peito, cheio de orgulho, cheio de vazio. Essa oração não passa do teto. Mas alguém saiu justificado do templo aquela noite a partir da mesa de oração. Aquele que bateu no peito e reconheceu que sem Jesus e sem a graça e a misericórdia não era nada. Eu oro para que a igreja evangélica apresente essa mesa. Eu oro para que as pessoas aprendam a não universalizar as igrejas. E eu oro também para que você encontre essa mesa essa noite. Por isso, eu gostaria de dizer para você uma boa nova, que Ele veio para te salvar. E é assim que eu quero concluir a reflexão dessa noite. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Diga para os abatidos, não percam a fé. Porque Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E deixar que essa canção encontre guarida no seu coração. E deixar que essa canção chegue até você. E eu oro para que, assim como foi com o apóstolo Paulo, que Jesus te encontre no meio do caminho. Se necessário for, te derrube do cavalo. Se necessário for, um tombo,
para que depois de alguns dias você possa vê-lo. Diga isso para Ele. Se entregue para Ele. Quem sabe você nunca pensou nisso, né? Tipo assim, eu gosto. Mas nunca disse assim, Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu não sou digno, mas eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Toma conta de tudo, me ensinando a andar por um novo e vivo caminho. Que seja uma noite de recomeços, que seja uma noite de vida nova para você.